Cara, mas aí Max, depois do Submarino tem que ser rodando. Então aí no Submarino eu fiquei um tempo, o Pedro nasceu, eu falei, bom, vou dar um tempo aqui, foi logo nessa sequência. Ele nasceu no começo de 2002, eu fiquei um tempo tranquilo, só com ele, com a Marília e tal. Dei umas aulas, acho que nessa época você deu muita aula no Senac? No Senac, Isso. Você gostou dessa história? Foi muito bacana a história do Senac, e aí foi assim, o Alessio Rossi, que é o cara que fez faculdade na mesma que eu, ele é um pouco mais velho, ele virou coordenador do curso de design de multimídia do Senac, que era um curso muito bacana, porque ele era um tecnólogo, ele durava 2 anos e meio, então não era terceiro grau, né, não era universidade, faculdade, mas era um curso técnico. Que legal, isso foi comentário, vai lá. E aí, o que aconteceu? Eles estavam revisando o currículo desse curso. Olha, cara. Eles estavam fazendo uma revisão geral. E aí o Alessio falou, putz, eu já estava trabalhando em agência naquela época, já tinha trabalhado com a MAP e tal, não sei o quê. E aí ele falou, putz, eu precisava da sua ajuda para umas discussões, você não quer trabalhar, né, ajudar a gente aqui? E, cara, foi fantástico. Aí a gente se trancou na sala dos professores, ficamos acho que uma semana trabalhando, e fomos desenhando semestre a semestre, como é que deveria ser, e eu trazendo a minha perspectiva, assim, ó, quando eu contrato um cara, o que eu gostaria de ver? Puta, que legal. Tipo de coisa. E assim a gente foi moldando um currículo que já existia, e aí tentando pensar algumas coisas novas, adaptando nomes ou emendas e tal. E aí no finalzinho lá tinha uma coisa que era... Vou pegar aqui, vai falando aí. No finalzinho tinha um negócio que a gente bolou que eram 2 disciplinas de gerenciamento, que a gente chamava, né? Claquete de novo para sincronizar o áudio, porque é um inferno sincronizar o áudio. Pronto, foi. E aí a gente tinha 2 de gerenciamento, uma coisa mais básica de marketing e uma que era gerenciamento 2, que era basicamente como é que funcionavam os processos dentro de uma agência. Foi assim que a gente imaginou que o cara está quase saindo, era, sei lá, no quarto semestre. Super focado no mercado. Então. Super focado no mercado, assim, o que você vai encontrar lá fora. Caralho. Aí acabamos o negócio, ficou bacana, bem amarradinho, bonitinho, tal, não sei o que. O Horácio falou, a gente queria te convidar, então, para você dar essa disciplina. Para você, porque a gente não tem um perfil ainda, estamos buscando alguém. Eu topo, mas... Eu trabalhava, eu não lembro onde eu trabalhava naquela época exatamente. A Max, talvez? Você foi para a Max? Não, isso foi antes não, até. Você não foi? Acho que já estava no Submarino nessa época, foi 2000, 2001, acho. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu posso, mas eu tenho que pegar a primeira disciplina da manhã e a última da noite, porque eram 2 turmas, uma de noite e uma de dia, uma de manhã. Ele falou, beleza, então era uma aula relativamente curta, acho que não dava nem 2 horas de aula. Então eu pegava das 8 às 9h40 e aí eu pegava tipo a última aula das 9 e pouco da noite até às 11. Uau! Para as 2 turmas. Uma vez por semana cada uma delas. E foi maravilhoso, assim. Foi aí que eu comecei a ter essa noção de você organizar uma apresentação, de você contar uma história. As minhas primeiras turmas tinham acho que 12, 13 alunos, depois a galera foi crescendo, foi para 20 até. Mas foi a primeira vez que eu tinha uma sensação maluca, René, de você sentar, você entra e você tem 15 neguinhos olhando pra você assim o tempo inteiro, esperando a primeira falha, sabe? Ali errou, falou errado, não tinha nada a ver. E eu falei, caramba, eu tenho que me defender aqui. E aí eu fui criando, e aí esse esquema de apresentação e tal, eu criei, cada aula tinha uma apresentação em PowerPoint, que era o guia daquele conteúdo, e a gente discutia muito. Que exercício legal, hein? Eu tenho até hoje, eu estava recuperando essas coisas todas. Eu tenho. Luiz de Acácio. Eu tenho, porque era muito bacana essa história, porque ela era assim, eu ia mudando de um semestre para o outro, ia melhorando algumas coisas, atualizando outras, mas era basicamente isso, tinha desde uma RFP, o que é uma RFP, como é que são as concorrências, o que é que acontece, o briefing, pesquisa de mercado, planejamento... Precisava ter feito um troço desse, agora é tarde. E aí, como eu tinha muitos exemplos de coisas que eu tinha trabalhado, era bacana, que eu trazia coisas reais, aconteceu ontem, aconteceu semana passada. Olha, então isso foi legal. Puta privilégio fodido. Foi legal. Isso foi até 2005, se não me engano, eu fui dando aula e as aulas foram evoluindo, né? Eu comecei com gerenciamento, depois mudou um pouco o modelo do curso e tal. Acho que eu dei uns 2 anos e meio, eu dei aula só dessa disciplina. Depois eu assumi algumas outras coisas lá. Cheguei a dar aula na pós, de mídias interativas. Olha, que legal. E aí, essa é uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca me envolvi na Lapa, com a academia, nem como professor, nem você foi fazer o quê? Porque você fez pós. Aí o que aconteceu também foi isso, por conta do Senac, eles falaram, putz, talvez você precise entrar num programa de pós. Eu entrei no programa de pós no próprio Senac que eles tinham em design gráfico. Aí eu fiz uma especialização mesmo, fiz as disciplinas, eu me formei especialista em design gráfico, que era uma pós lato sensu. E aí depois gostei dessa história, entrei na ECA para fazer mestrado, aí eu fiz um mestrado também. E foi em cima dessa história Então, o mestrado foi uma coisa bacana, que ela juntava as duas coisas.
Eu sempre tive meu projeto de artes plásticas, né? Ele sempre teve essa coisa narrativa. Era um personagem, um protagonista, uma história que eu contava até o final de transformação. Tinha como base toda essa mitologia do folclore brasileiro e tal. E isso sempre foi meio que em paralelo. Eu pintava, tinha ateliê, mas era uma produção meio, né, de altos e baixos. E enquanto isso, né, na vida real, a gente trabalhava, fizemos as coisas que a gente fez. Nos arredores de Gotham City. Quando chegou no mestrado, eu tinha uma super experiência em multimídia, em criação de site, em coisas, né, multiplataforma naquela época não, mas menos, né, mas mais essa coisa de design de multimídia mesmo. Eu falei, eu vou juntar as duas coisas, então. O mestrado vai ser em poéticas visuais, porque eu volto para artes plásticas, né? Legal. Só que tinha sei lá como é que eu falo isso, uma disciplina dentro de poéticas visuais, que era multimeios, né? Que é o Gilberto Prado, que era o coordenador, que ainda está lá, que é super bacana, foi maravilhoso meu orientador. E aí essa parte de multimeios me permitia trazer tecnologia para essas poéticas visuais. Foi aí que eu juntei as duas coisas, falei, como é que eu faria então essa história acontecendo de maneira não linear? Porque quando eu concebi, tinha uma coisa assim, putz, o cara... História em quadrinhos. Capítulo, exatamente, capítulo 1, capítulo 2, lá. Eu falei, putz, quando você começa a trabalhar com multimídia, você percebe que você quebra essa lógica. Não é mais sequencial. E aí veio essa coisa eu fui atrás de uma certa teoria, fui embasar esse negócio, aí vem Roland Barthes. Tem uma coisa que eles chamam de lexia, que são essas pequenas unidades de informação. Eu falei, putz, o que eu faço está muito baseado nisso. Então eu fui criando, né, pequenos drops, coisinhas pequenininhas, que até hoje, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje do ponto de vista de conteúdo, que é outra pública que eu estou querendo fazer. Os cards, né, que você tem essas os cards, aquele que você me mandou esse negócio maravilhoso nisso. É bem isso mesmo. E aí caras que aparecem aqui, eu vi um trabalho do Júlio Plaza, por exemplo, que era um artista que foi meu professor na época. Júlio Plaza, nossa. Maravilhoso também. E ele tinha umas fotos de umas legendas assim que meio que se complementavam, mas elas eram uma comentando a outra, sabe? Uma coisa bacana. Eu olhei aquilo e falei, putz, aquilo é um card, aquilo é uma lexia e aquilo é um post, sabe? Eu falei assim, post, as coisas estão muito conectadas. Então foi no mestrado que eu juntei tudo. Eu estou com dó dos caras da ECA que tiveram que avaliar o teu trabalho. Porque devia estar quilômetros à frente dos caras. Não, mas era gente bacana, porque eles tinham muito essa coisa de entender, eles entenderam a proposta, a Mônica foi uma delas, e aí é como é que isso se concretizava dentro daquela experiência e tal. Então, rolou, foi bacana. Que bom, porque eu lembro algumas vezes que me chamaram na ECA para a banca de digital, eu lembro como é que era o cara que era... Eu falei, é o seguinte, o cara tem uma tese aqui de digital, a gente não entende nada desse negócio. Mas foi lá atrás, então, agora tem legal, agora tem eu acho que a parte técnica e tal, até o Gilberto, que tinha mais experiência nesse negócio técnico, ele super colocou esses pontos como pontos fortes do negócio. Tá sendo pontos desse projeto, está super bem executado, fez isso, fez aquilo e tal, não sei o quê. Então foi bacana. E eles estavam muito focados na poética mesmo, como é que isso tudo se continuava tendo uma força, legitimidade, sensibilidade, apesar de estar dentro de uma plataforma digital. E aí, cara, o que é mais engraçado dessa história, você como protagonista, né, o herói dessa história. Cara, eu vi que você passou pela Amex um bom tempo. Então, passei. Antes, mas teve uma outra coisa, era o Max Blue. Max Blue. O Marcelo Santiago. O Santiago, lembra? O Marcelo Santiago, ele estava no Max Blue. Que era, ele foi chamado para o em Paris, não é? Exatamente. Isso, era uma joint de Banco do Brasil e Deutsche Bank. Isso. E aí foi quando o Pedro estava nascendo, estava mais tranquilo em casa e tal, não sei o que. Ele falou, eu fui chamado, acho que você tem o perfil do que eles precisam. Aí eu fui e entrei. Foi lá, Max Blue. Foi engraçado o Max Blue, porque foi a primeira vez que eu fui cliente da Clique. A gente conhecia o Abel e a Ana Maria desde 96. Lá de trás. Quando a gente viu aquele negócio todo, o PJ veio depois. Mas aí eu cheguei lá, eles já tinham fechado digamos, o projeto com a Clique. E quem estava implementando era o Vagnão. Wagner Monteiro, que está com você de novo. Tá com a gente lá. Bom velho Wagner. Então foi a primeira vez que eu estava no papel de cliente da agência Clique, a gente trabalhou em parceria para fazer outro redesign. O que eu fiz de redesign nessa minha vida? Olha, eu precisava parar para contar, né? Porque é muita coisa. Então esse foi um deles. E foi um redesign maluco, porque assim, eles colocaram o site no ar rapidão, então tinha várias questões de usabilidade que precisavam ser arrumadas, mas era um site super transacional. O modelo de negócio do Max Blue era uma consultoria de investimento remota, quer dizer, você faz self-service do ponto de vista de gestão ali, e eles tinham consultores físicos, que era mais para tipo, padrão mais alto, que iam para as pessoas. Então, eu quero que o consultor venha aqui fazer uma reunião comigo, e a princípio, depois da gestão, eu fazia online com esse site. Então, o site tinha
um papel muito importante nesse negócio. Que interessante. Aí a gente refez toda a parte, teve que refazer todo o back-end. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa coisa financeira mais pesada mesmo, de framework, de back-office pesado, de coisas que... legado, sabe? Coisas que são cabeludas, cabelador de cabeça. Então a gente estava fazendo toda a parte de front-end com a Click, né? Além da arquitetura de informação e navegação e tal. E foi um processo super bonito também de sutileza, sabe? De você vai botar um pouquinho mais laranja, um pouquinho menos laranja, código de cor, coisas que eu tinha visto feito no Submarino, a gente também aplicando aqui. E aí juntava com o back-end que eram indianos. Né? Então, toca aquela situação... Aqueles conference calls maravilhosos, os caras falando inglês assim... We are doing everything here. Exatamente. We are doing fine. E teve uma hora que os caras vieram pra cá, a gente tem que trabalhar junto, então veio uma sala cheia de indianos, cada um com seu turbante, e não sei o quê. Então foi maluco, assim, foi uma experiência muito mais intensa do ponto de vista de... foi a primeira vez que eu tive que integrar com alguma coisa fora, literalmente, do país, fora de... era um outro vendor, não era a agência que estava fazendo, era... Enfim. Então, isso foi bacana no MaxBlue. Mas isso foi, tipo, a gente fez isso durante um ano lá, no processo todo foi mais ou menos isso. Foi aí que eu fui para a Max. Depois do MaxBlue que eu fui para a Max. Porque o Giancarlo Greco tinha trabalhado com o MaxBlue. Acabou, né? Ou não? Acabou. O Deutsche saiu. A coisa toda foi pro Banco Deutsche Bank é o maior banco alemão do mundo, né? Eu lembro da campanha dos caras. Exatamente. Banco alemão do mundo. Era bacana. Mas não faz sentido nenhum, mas tudo bem. O maior banco alemão das galáxias. E aí o Banco do Brasil foi miando, virou o que era aquela coisa meio prime do Banco do Brasil. Eles passaram aquela base de clientes para essa outra base do Banco do Brasil e eles mataram a marca. Esse foi a Max. Mais uma corporação. Aí eu fui para a Max, o Giancarlo tinha sido meu colega no MaxBlue, virou vice-presidente de marketing da Max. E ele falou, putz, eu preciso ter uma vaga aqui que é a sua cara, eu preciso de você, que é uma vaga de Drive to Web, que é uma coisa muito maluca, porque o objetivo da vaga, acho que era isso, era em algum momento, aquilo que você chegou a falar, acho que com o Michel, eu tinha a plena sensação de que o meu objetivo aqui é não ser mais necessário. Que interessante. Quando eu tenho que criar uma cultura, criar processos para que as pessoas entendam, o web tem que ser transversal. E eu não posso mais ser necessário, não pode ter mais uma pessoa que fica com esse chapéu de web. Quando estava no Banco Real, o Edson Frame falava que o nosso papel era webificar. Webification. Em inglês fica drive to web. Webificar. Então foi lá que eu tive esse papel de achar oportunidades para as pessoas fazerem as transações, para pegar... Pô, é legal porque você tem que entrar na cultura inteira. Tinha uma meta de cadastro para o extrato online. Não necessariamente eles iam parar de ter o papel. Era uma mudança mais sutil. Acho que tinha um plano de 5 anos, eles começarem aí sim, dar a opção para bloquear o papel. Mas eu tinha que começar a criar uma base de pessoas que só queriam acessar ou também queriam acessar online. Aí então era de novo cliente e foi quando eu passei esse cliente da Ogilvy como agência. Foi aí que eu conheci a Denise Caruso e o Paulo Sana, que era o cara que era o criativo, que está comigo agora. Pô, tá um puta tempo na Underman. Aliás, o Underman tem essa coisa engraçada, porque as pessoas... Pô, eu passei 3 vezes pelo Underman. Quanto tempo você tem líquido de Underman já? O líquido? São quase 8 anos agora, porque foi 2007. Mas é porque a gente passou lá, deve dar uns 9,5. Eu passei aquela... Nossa, como... Se pegar todos os dois períodos. O Mercúrio também está no Underman 500 anos. É engraçado, tanto a Underman quanto a Rap, ela tem isso, as pessoas ficam muito tempo. Não sei por que você elas vão e voltam também, tem uma coisa de... tem uns fluxos assim de mercado que elas vão e voltam. Eu fui uma vez, aquela primeira vez acho que eu fiquei um ano, a gente ficou um ano, aí eu saí, voltei para um projeto com Ambros que durou alguns meses, que era o meu forte, na época daqueles projetos de... Cara, que engraçado, que não tem mais esse tipo de coisa, morreu, não tem mais essas coisas. Aí o projeto morreu, aí depois eu voltei, quando o Tarali saiu da Sony, voltou, ele me chamou, aí fiquei alguns meses e fui pra rua. Então eu passei 3 vezes pela Wanda. É verdade, 3 vezes. E é engraçado, porque na real, isso acho que é uma diferença grande. Eu me afastei do mundo de agências, acho que em 2006,
2006, Uau. 2005, quando eu fui para Yahoo. E aí eu perdi voltou. contato e você continuou, né? É o contrário, eu intensifiquei depois. Você intensificou. Eu saí da Max, eu fui para Sky, depois da Sky... Sky foi um projeto legal, nossa, com a Bia. Outro redesign. Puta, existe redesign ainda ou não? Não sei, cara. Ou o cara muda o template do WordPress. Tem sim. Tem, né? A gente está fazendo uns lá na agência agora que são mais pesados, que também envolvem back-end e tal, tem uma coisa mais parruda. Pô, que gostoso. Revisão de arquitetura de informação. Gostoso porque eu sinto falta disso. Hoje em dia o cara levanta um WordPress e tá valendo. E vai ter cada vez mais, né? Você acha? Eu acho, sabe por quê? O que acontece? Voltando a essa coisa de conteúdo, né? A gente viveu, e eu me lembro de ter um cliente que ele fazia um sistema solar digital, e aí tinha de um deparo, em algum momento foi 2010, assim, o sistema solar principal, o sol era o Facebook. Entendi. Então o que eu ia falar? Fish where the fish is, né? Então vai onde o seu consumidor está, onde ele está conversando. O que aconteceu? Todo mundo falou assim, site corporativo? Não, esquece. Isso. É um puto esforço para as pessoas irem até lá, eu tenho que pagar, tem que ter mídia, manutenção é cara. Deixa ali um pretinho básico, vamos investir no Facebook, vamos estar lá, é de graça. Orgânico é de graça, a gente vai querer, os fãs, eles vão querer. Você está reforçando a minha tese que o Facebook foi. Não, fudeu tudo. Mas o que aconteceu foi isso. Eu lembro muito dessa coisa, o sol é o Facebook, vamos todo mundo para lá. Então os sites corporativos ficaram abandonados totalmente. É verdade. E eles eram, a princípio, a coisa mais importante que a marca tinha. Na nossa época era isso. Todo mundo, era o inverso. A minha marca precisa estar online, precisa estar digital. Então eu tenho que construir um site que reflita o valor da marca, a experiência da marca, etc e tal. Tanto tem que ser um relógio suíço, tem que ser uma máquina azeitada. Então é uma preocupação que hoje, de uma certa maneira, se perdeu. Exatamente. Tanto que você pega os e-commerce, você trabalhou numa época a hora do submarino, você pega os e-commerce nacionais hoje, estão todos, acho que o único que funciona bem é o Mercado Livre, mas o resto, cara, tá tudo ruim. É muito ruim. Tá tudo coisa, né, é muito over, né? Over não funciona, a busca não funciona, a experiência é ruim. O Mercado Livre é um exemplo estranho. Mas... E aí foi o que aconteceu. Então eles abandonaram os sites que eram, digamos, o grande detentor digital da marca e tudo vira Facebook, Twitter, etc e tal. Eu até me lembro engraçado que eu tinha uma angústia profunda quando a gente começou a trabalhar, quando você via nas capas de revista na banca, www. Isso. Aquilo, assim, e eu falei assim, sou eu ali, né? É a gente ali. É o meu trabalho esse, e era uma coisa assim, eu vou dar conta, não vai dar conta, como assim? Tudo virou www e puta desse monte de coisa. E agora, recentemente, eu comecei a sentir isso quando você vê o login do Facebook, o login do Twitter em todos os lugares. Tem uma anúncio antes o anúncio tinha www, agora o anúncio tem Facebook. Cara, super bem sacado, é verdade. Porque quando vai para print, quando vai para imprensa, né, para coisa impressa, quando vai para TV, você fala, essa é a comunicação que eles estão puxando de massa. Olha que interessante. Cara. E aí é lógico, o que acontece hoje em dia, por isso que eu falo que a gente vai ter demanda para esse tipo de coisa corporativa, porque assim, não tem lanche, não tem almoço de graça, entendeu? Não tem free lunch. Então, o Facebook agora não tem mais orgânico, seu reach orgânico é ridículo, o alcance. Para as marcas, não, porque eles, teoricamente, o discurso, teoricamente, eles querem preservar a experiência dos usuários, que é para quem a plataforma foi feita, para relações humanas e não relações entre marcas e pessoas. Faz o quanto, mas... o efeito colateral positivo disso é que eles, para fazer isso, tem que ganhar dinheiro, né? Ou seja, você tem que pagar. Então, ou você paga Facebook, que vira de novo uma plataforma de mídia, que era, né, o que, sei lá quanto eles tinham planejado isso, mas é o que está se transformando agora, ou você não é visto lá. E aí o que acontece? As histórias vão ter que ser contadas. Você vai ter que continuar contando história corporativa, as marcas têm histórias, as marcas geram histórias geram afinidades. Agora, aonde você hospeda essas histórias? Aonde elas vão? Onde vai ser o hub, né? Porque elas saíram de lá e foram para o Facebook, tudo acontecia ali. Primeiro numa coisa mais quebradinha, é um post aqui, um post ali, etc e tal. O mesmo post vai para o Twitter, depois você tem começa a sofisticar um pouco mais isso, você começa a criar uma coisa que seja contínua. Eu começo no Twitter, continuo no Facebook, o Instagram complementa, mas assim vai. Então você tem esses arcos de história, coisas que fazem sentido, umas coisas que a gente tem feito lá, inclusive lá com a Microsoft, tal, isso é bacana. Agora, quem vai ver isso? E aonde vão estar essas pessoas? Então, eu sinto hoje que os sites corporativos, seja no modelo de blog, WordPress, seja no modelo mais dinâmico, ou seja no modelo como a gente via anteriormente, ele passa a ser um super potencial para hospedar de novo essas histórias. Mas sabe que é uma coisa curiosa, mas aí que é o que eu andei vendo uns tempos para cá, é que lá atrás estava no mindset de todo mundo, isso não é de graça, isso não é barato.
Mas de uns tempos para cá, o que eu vejo é, quando o cliente pensa em alguma coisa digital, ele vai achar que é de graça ou custa 50 mil. Não tem mais aquela história, meu site eu preciso contratar a melhor equipe e vai custar 500 pau. Não tem mais. E aí eu fico meio em dúvida como é que o cara vai ter que gastar de novo. Você vai gastar de novo. Na verdade, você vai mudando um pouco da história, porque quando você teve um certo amadurecimento nesse sentido, quando você começa a fazer essa relação entre conteúdo e mídia. Então, para vários clientes, não existia conteúdo sem mídia. Então, você pega Facebook, o YouTube, por exemplo, todos esses vídeos que você vê que bombam, que pra caramba, tem um caminhão de dinheiro em cima de mim. Sim. Não é lógico que tem uns que tem um potencial de viralização maior, lógico que tem. Tem coisas brilhantes por aí que por si só elas vão girar. Mas é exceção. Aí você vai olhar direito e fala assim, vê qual é a marca, vê quanto, aí você pega lá, vê quanto esse cara investe online. Então, eu acho que para alguns clientes, essa associação de que o que é digital necessita de um certo investimento, ela já está acontecendo. Então, quando você fala assim, olha, só que em vez de você gastar com mídia, você vai pegar uma parte disso, você vai gastar. Você teve sempre que gastar com conteúdo, menos, obviamente. Vai ter que continuar gastando e vai ter que gastar com uma infra aqui para fazer com que essa história bacaninha seja bem contada. E aí, né, em última instância, você vai olhar o teu bolo completo lá e falar assim, putz, talvez eu precise diminuir tem história de história, também tem até a história meio de serviço, porque vamos supor que eu tenho um problema qualquer com a câmera que é Sony. Se eu botar no Facebook da Sony, ninguém vai ouvir, o Twitter não vai ouvir também, aí você vai para o site dos caras para ver se você encontra alguma ferramenta que te ajude. Não. É categoria não, né? Os sites estão muito ruins nesse sentido. Eu acho que eles vão começar a ser cada vez de novo mais usados ou mais procurados para esse tipo de coisa. Porque assim, o que aconteceu foi frustrante. Frustrante. Ainda é, mas o cenário eu acho que a demanda vai ter uma demanda assim, eu preciso dar um jeito no meu site de novo. Não, quem salva a pátria é o Google. Quem salva a pátria é o Google. Tipo, você procura, vamos o serviço. O manual da Sony HX300. Se eu entrar no site da Sony, eu vou ficar louco. Aí eu entro no Google e coloco o manual da Sony HX300, aí ele cai direto lá e fala, bom, foda-se o site porque esses caras são ruins. Olha, que e é o autosserviço também. Se você entrar, você vai ver vídeos de gente que tem o mesmo problema, não tem o mesmo problema. Total. E a gente está falando de site, a gente é velho pra caramba. Né? Assim, as coisas não estão rolando mais em site, estão rolando aqui, estão rolando ali. Então, eu acho que essa... isso daqui, os números do Guia dos Perplexos, metade está sendo visto no smartphone. Isso. Não tem nem tablet. Tablet é assim, cara. Smartphone... Tablet aqui ainda tem uma coisa meio... Não é grande, né? Cara, aí você virou atendimento, tio. Aí então foi isso. Aí depois a história toda do redesign Max Pro, redesign de América. Aí você fez o redesign da sua carreira. Eu fiz o redesign da minha carreira. E o que aconteceu? Todas essas situações, desde o Submarino, na verdade, eu tinha uma posição gerencial. Né? Porque tinha lá a equipe, tinha uma estrutura. Então eu fazia menos e gerenciava mais. Até na Intermídia era assim. Quando eu entrei... É verdade, você coordenava a galera, você era mais velho. Tanto que tem uma época que eu fiquei um tempo sem mexer no Mac, lá no Quark Express, não sei o quê. O bicho pegou tanto que tinha que fazer um job e eu tinha que fazer. Eu falei, putz, será que eu lembro ainda? E demorou, tal. Mas então, desde uma época lá atrás, eu tinha essa coisa de... Era misturado, né? E quando a gente trabalhou juntos também na Wonderman, a gente já tinha um pouco de atendimento, porque ninguém falava digital. Exatamente. Você lembra que a gente ia para as reuniões. Você botava a gravata para ir no sítio. Exatamente. Que é o Fábio que está agora no Google. Exatamente. E aí, era meio que parte do nosso negócio, vender a história toda lá. E o que aconteceu foi que, quando eu estava na Sky, o Bicuda chamou e ele falou, olha, é uma posição de liderança para a América Latina, para cuidar de Nokia. Era um atendimento, mas era meio que pilotar um projeto grande. Nokia, eu tava na Wonderman quando a gente ganhou a conta da Nokia. Eu saí imediatamente na sequência. A gente ganhou a Nokia, eu saí. Que era o Guia ambos aqui. Ele era o cara. Isso. E como tinha uma série de... Era muito intensa a parte de produção, era muito site e tal, não sei o quê. O Gui meio que assumiu naturalmente a liderança desse processo, que cuidava de tecnologia e tal. E ele virou o cara que era o líder da conta para a América Latina, estabeleceu uma super relação com o Craig, que era o cliente na época, regional. E aí o Bicuda falou, eu preciso de alguém que tenha essa experiência de ter experiência digital grande e tal, não sei o quê. E o que me chamou a atenção foram duas coisas. Uma delas é a América Latina e a outra que era a Nokia, que é uma puta marca. Sim, na época. Falei, puta, vambora. Na época era. 40% do share. Era a maior marca do mundo. A gente chegou a fazer reunião junto com os caras. A gente chegou a fazer reunião junto com os caras ou não? A gente junto, não, acho que junto não. Não, eu fui com ambos uma vez. A gente não chegou a trabalhar junto com a Nokia. Eu cheguei. E o que aconteceu foi isso. Mas era uma posição
de gestão geral daquela operação. Que legal. Puta, você foi muito mais gestor do que eu fui. Eu quase nunca fui gestor. E aí, só que era atendimento, entendeu? E aí a gente estabeleceu uma relação super bacana com o cliente, com todos os clientes e tal. Eu fui vendo que rolava, tinha uma certa... Eu me dei bem com esse negócio. Que legal, cara. Foi confortável isso, essa história de você sentar, entender. Sim. A interlocução interna, por conta da experiência que eu tinha, era mais facilitada, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de criação. Então, faz sentar sentido. E falar, putz, eu trabalhei com o Eco, né, naquela época. Comunitário. Sim. Então, putz, era muito bacana a gente sentar, brifar, discutir criação. Que legal. E também tecnologia por conta tudo que a gente tinha feito junto até. Então foi meio que natural essa história. E aí, só que em algum momento você tem um carimbão lá, assim, atendimento, né? Pô, mas cara, que legal! E aí a coisa foi desenvolvendo. E você falou da coisa das pessoas ficarem muito tempo lá na agência. A agência ela passa por várias fases também. O mercado vai mudando, a gente vai se adaptando. Então são quase, sei lá, uns 5 projetos diferentes que eu me envolvi lá, com pegar alguns regionais, outros locais. Eu atendi Natura, atendi Diageo regional. A conta da Nokia começou como uma conta América Latina, depois ela virou global, a gente ganhou um pitch global, a gente participou desse pitch. Então ela toma outra dimensão, etc. Então a coisa vai mudando. Mas o que é engraçado, assim, porque a coisa tem mudado tanto que a gente teve que se reinventar, as agências tiveram que se reinventar também. Quando a gente entrou na Wanda, era praticamente uma agência de marketing direto. Exatamente. Agora é uma agência com uma pegada, um DNA digital total. Mesmo em termos de faturamento, performance. O que é interessante, porque na verdade o mindset da Wonderman, que é aquela coisa de mensuração, resultado, de marketing direto, faz todo sentido agora com programático. Faz todo sentido. E é o que a gente está... Para quem é de advertising, acho que a mudança é pior, né? Para quem vem de marketing direto... Ela é mais... Foi uma escola boa para a gente. Foi super. Uma puta escola. Não, isso a gente discutia na época, né? Quando a gente começou verdade. Quando a gente foi entendendo, a gente veio do digital, a gente entendeu o marketing direto, falou assim, isso aqui é nitroglicerina pura, né? Porque você conseguir ter o nível de mensuração que o digital te dá... segmentação. É tudo que o Lester Wunderman queria fazer lá em 1959. Mas aí tem a única coisa que é a minha impressão também, que é engraçada, assim, porque a gente teve uma fase que acho que o advertising meio dominou. Total. Eu lembro, André Matarazzo, Próxima, Wave, Michel, né, os super criativos e tal. E com o tempo isso foi caindo, foi se aproximando do marketing direto, por assim dizer, do CRM. E aí virou 100% isso, incluindo o fato de não ter glamour nenhuma. Porque esse que é a coisa. Foi perdendo. Não é coisa boa. Pode passar. Não tem glamour nenhum, cara. Não tem glamour nenhum. Porque tem essa... Vai dar uma certa saudade do glamour. Dá. Glamour até que é bom, né? Não é mal, né? A gente ser sexy e tal, né? Mas não é mal. E o que tem acontecido também, por outro lado, tem uma coisa de... Dependendo do peso, do foco que o cliente, determinado cliente tem em performance versus algumas outras coisas, ele acaba trazendo também necessidades de comunicação mais, funil lá em cima. Então, por exemplo, a gente tem clientes hoje, acho que, se bobear, aconteceu isso com a Nokia passou a dar toda a parte de ATL pra gente também. Então a gente fazia digital, passou a fazer ATL, então compra mídia, faz toda a parte de... Eles não têm grandes investimentos em termos de TV nesse caso, mas é meio 360. Você está fazendo TV agora, quem diria? Então, exatamente. Quem diria? Eu estava brincando esses dias... Quando a página não podia ter mais de 100K... Eu estou com 4 produções acontecendo mais ou menos em paralelo. Cada um dos meus clientes tem algum tipo de necessidade que precisa de uma produtora tipo O2, tipo assim, sabe? Você fala, estou eu aqui no mundo da publicidade, né? Sabe que o Tripoli contou uma história engraçada? O Tripoli também ele foi comendo pela borda essa história. Ele era consultoria, depois parte técnica, depois ele começa... É quando ele vê e fala, eu estou fazendo filme para televisão. É o que está acontecendo comigo. Só que é um filme de um cliente que a gente trabalha verticalmente. Então, então tá lá o filmão na televisão comercial de novela 3. Uau. E é o cara que a gente faz até o funil lá embaixo, de conversão, de trabalhar. Cara, isso é do cacete, né? Porque agora, nossa, você tem uma visão super privilegiada. É bacana. E é engraçado, esse é um certo deslumbramento do outro lado, que a gente sempre via de longe, mas você participar de um universo... Exatamente. Do ponto de vista... Tem uma coisa bacana nesse processo, que é... Do ponto de vista de aprendizado de mídia, é fabuloso, porque a gente tinha uma coisa muito meio cercada aqui, né? Digital tem isso, tem isso. Sim. Quando você começa a colocar essas outras camadas de potencial de mídia, como é que a TV influencia no online, o online na influência da conversão, etc. Essa coisa começa a ficar bem mais rica. Né? Então a gente tem umas experiências que, para mim, está sendo bacana por conta disso. Já faz um tempo, já que eu estou nessa história de diversificar. Mas sabe que essa coisa de você começar a entrar em territórios que antes para a gente
antigamente era um meio, né, tabu e tal. Eu lembro quando eu trabalhava, sempre trabalhei em TV e sempre foi câmera de vídeo e tal. Eu lembro quando eu estava na HBO, uma vez eles chamaram um cara para fazer um filme em película, um comercial, né, em película. Então foi a primeira vez que você entra no estúdio e aí você tem uma câmera de película e faz assim... Cara, era aquele ruído mágico, né? Cinema, né? Uma câmera 35, você fala, nossa, película, ó! Que bobagem. Não, a gente viveu junto com os caras de cinema na ECA, naquela época. É verdade, 35mm. 35. Fiz muito storyboard pra ninguém de cinema lá. Sério? Olha que engraçado. A gente fazia porque tinha essa coisa que eles tinham curtas pra fazer e a gente tinha uma afinidade. Sério? Olha! Tem uns que tá guardado também, tem uns que eu achei. Você tem tudo? Eu fiz um... Seu louco! Tua casa você tem. Eu cheguei a fazer pra comercial também, storyboard, mas eu lembro que nessa época de ECA aí também tinha essa história. Que engraçado! Faz tempo, hein, Lidão? Faz. Cara, quanto tempo já? Pô, a gente se conhece, a gente faz 19 anos. 19 anos. Mas, sabe o que eu lembro, voltando no tempo? A primeira vez que acho que eu vi vocês mostrando o que vocês faziam, foi algum evento num bar ali na Augusta, esquina com os Estados Unidos, que era o antigo Columbia, se eu não me engano. É verdade. Vocês estavam, era o lançamento de alguma coisa bacanuda tal, e vocês estavam projetando na parede umas coisas loucas. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Aí você contou da história da hipermídia e foi assim que... Aí o Gibotes também me deu uma... Gibotes. Falar com o Gibotes, com esse grande Gibotes. A filha do Gibotes está na classe do... Na classe do Pedro. Não, o Gibotes, assim, alegria vir de ilustração, né? Porque ele com aquela bandana na testa, eu nunca vi um troço tão alegre na minha vida. Mas foi, aí eu lembro quando você foi, a gente foi fazer uma reunião, você foi lá no primeiro dia, primeira vez. Sim. Eu tava naquela sala na frente, assim, super ensolarada, bonita. Nossa, com pôr do sol. Não, quem me ganhou foi a casa. Aquela casa era... Se a casa fosse feia, eu não tava lá, não. Eu tava trabalhando em TV até hoje. Ou não, eu tava desempregado. Cara, que louco. Pô, que do caralho, então. Legal, pô, tem um monte de coisa da tua história que eu não sabia. Pois é. Pô, muita história legal. E é muito bacana. Eu tava revisando. Você consegue connect the dots ou não? Você consegue ligar os pontos? Olha, consigo. Eu acho que tem consigo, sim. Tem uma coisa bacana de sei lá, de sempre usar um pouco dessas experiências para... Uma coisa cumulativa, né? Acho que tem um pouco... Eu fico pensando nessa coisa de... exatamente isso, são camadas que vão se adicionando a esse processo, sabe? Que é muito bacana. Eu acho que a única coisa que ficou um pouco fora, o desconexo em alguns períodos, foi justamente essa da pintura, da arte e tal. E é louco que agora volta, porque assim, o meu trabalho sempre teve a ver com a coisa da história, como eu falei antes. Essa coisa da narrativa e tal. Agora, essa história de conteúdo, ela tem super a ver com isso. Então é onde as coisas estão começando a se juntar. Storytelling mesmo. Eu fiz um curso de roteiro para cinema agora. Você tá brincando? Beijo. Genial. As câmeras estão gravando, né? Acho que são. Não querendo perder nada. Pô, que legal. Que legal, quer dizer, eu sempre tive muito essa coisa de me aproximar da história de roteiro, de como é que esse negócio funciona, mecanicamente, tecnicamente. Sim. Aí li o livro lá do Robert McKee, que é um super professor de roteiro, não sei o quê. Resolvi fazer o curso mesmo. Então é muito bacana quando aí sim você vê essas histórias todas se cruzando, né? Aí você vê como é que essa comunicação digital está hoje, como é a importância da história dentro desse processo, como é a importância do conteúdo, de branded content, etc., alinhado com mídia. Então é muito gostoso você circular por essas disciplinas, tendo um pouquinho de história para contar em cada uma delas, entendeu? Acho que é isso que é bacana. O que eu não consigo resgatar é o aqui agora só, que eu ligo a câmera. Cara, Lidão, adorei. Legal, que bom. Que legal que a gente gravou aqui, cara. Fiquei feliz. Até já temos uma plateia, acho que é o primeiro vídeo com plateia. Adorei. Acho que deu, né? Deu. Então tá bom.